Então, gente, a gente vai lá para a videoaula de hoje. Vai ser sobre o quê? Vai ser uma revisão de todos os conteúdos que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a avaliação que a gente vai ter semana que vem. E aí a gente vai revisar todos os conteúdos de forma rápida e prática, todos os conteúdos que a gente estudou. E é isso. O primeiro conteúdo que a gente estudou foi o quê? Eu fiz uma revisão para vocês na primeira aula para poder ressaltar, lembrar vocês de tudo que a gente já tinha estudado, de tudo que a gente já estudou, independente do ano, né? Mas foi mais para relembrar na mente de vocês. E o primeiro conteúdo foi as 10 classes gramaticais. E quais são as 10 classes gramaticais? Vamos lá. A primeira, substantivo. O que é substantivo? É aquele que dá nome aos seres, sentimentos, sensações e etc. Sempre que dá nome aos seres, dentro de uma frase, substantivo. O próximo, qual o segundo? Artigo. A gente sabe que existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é o, a, os, as. Já fala, ele é um artigo definido, ele define algo. A Maria, o Paulo, o José e por aí vai. Então, a gente tem um artigo definido, que define qual é a pessoa. Ou a coisa, né? O artigo indefinido, uma, uns, umas, são aqueles artigos que eles não definem exatamente quem eles querem falar. Uma Maria, não é a Maria, não é especificamente, é uma Maria, qualquer uma, um Pedro, um José, e por aí vai. Então aí a gente viu o artigo definido e indefinido. Definido, lembrando, define, indefinido, não define. O terceiro tipo das classes gramaticais, a terceira classe, adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que classifica a qualidade ou a positividade da palavra, do substantivo. Então, ela vai estar qualificando, caracterizando o substantivo. Vai ser a classe das características. Quarto, pronome. O que é o pronome? Palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo. A gente tem vários tipos de pronome. Pronome próprio, pronome de tratamento, pronome oblíquo. Então, os pronomes vai ser aquelas palavras que podem acompanhar ou substituir um substantivo, que no caso vai determinar a pessoa do discurso. O quinto, preposição. O que é preposição? São aquelas palavras que ligam uma palavra a outra para poder fazer uma relação entre elas. Suco de goiaba. O de, preposição, para poder estar fazendo essa ligação entre elas. Porque suco goiaba não faria sentido. Então, eu preciso ter a preposição para fazer uma ligação entre elas. Sexto, conjunção. O que é a conjunção? Palavras que ligam orações, estabelecendo relações entre elas. Então, eu vou ter a primeira oração, vou ter minha vírgula, que eu vou separar uma oração da outra, e eu vou ter uma palavra fazendo ligação na oração anterior. Isso eu vou chamar de conjunção. Sétimo caso da classe gramatical, interjeição. São palavras que expressam ou que invocam emoções. Quando eu passei para vocês, até usei o exemplo de nossa, com ponto de exclamação, para mostrar para vocês que é palavra que expressa emoção. Então, a gente geralmente vai vir acompanhado por pontuação para poder mostrar essa expressão. Oitavo caso, verbo. O que são verbos? Palavras que expressam ação. Todas aquelas palavras que dá para conjugar, a gente chama de verbo. Nono caso, advérbio. O que é advérbio? São aquelas palavras que acompanham verbo, adjetivo ou outro advérbio, modificando. E a gente vai ter vários tipos de advérbio. São inúmeros tipos de advérbio, advérbio de tempo, de lugar, tudo mais. E eles vão estar para acompanhar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Décimo caso, numeral. Numeral expressa a quantidade, em frações, em ordem, múltiplos. E aí a gente tem as 10 classes gramaticais. Lembrando então, substantivo, artigo definido e indefinido, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. Essa vai ser a primeira que a gente revisou. Agora a gente vai para a nossa segunda aula que a gente teve. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos, revisar os tipos de sujeitos que a gente viu.
Os tipos de sujeito que a gente viu, o primeiro foi o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. O verbo, ele vai fazer referência a apenas um elemento. Um exemplo, se eu falo bem assim, Maria gosta de comer, qual vai ser o sujeito da oração? Maria, um sujeito simples. Só tem a Maria como sujeito. O composto, ele já vai ter dois núcleos. Então, ele consiste aquele tipo de sujeito que é formado por dois ou mais sujeitos, núcleo no caso que a gente chama. Se eu falo bem assim, Paula e Maria conversaram longamente. Se eu falo Paula e Maria conversaram longamente, eu vou ter o sujeito composto, porque eu tenho Paula, que é um sujeito, e vou ter Maria, que também é um sujeito. Então, nesse caso, a gente vai ter o sujeito composto. O próximo tipo de sujeito, o terceiro tipo, é o sujeito que a gente chama de sujeito oculto. Por que sujeito oculto? Porque é aquele sujeito que ele não está determinado na frase, ele não está implícito, porém a gente consegue identificar quem foi dito. Se eu falo bem assim, levou para casa. Quem levou? Ele ou ela levou para casa. Então, com a conjugação do verbo, a gente consegue identificar qual é o tipo de pessoa que está falando, por mais que ele seja oculto. Ele é oculto, mas a gente consegue identificar quem está falando. Ele não está presente na frase, mas a gente consegue identificar. O próximo tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Qual é o sujeito indeterminado? O indeterminado é aquele que a gente não consegue ver qual é o agente da ação, mesmo olhando pelo contexto. O oculto a gente olha pelo contexto, a gente consegue ver quem faz a ação, se ele ou ela, eu, nós e por aí vai. Já o sujeito indeterminado, mesmo a gente vendo o contexto, a gente não sabe identificar no enunciado qual é a ocultação dele, até porque ele é indeterminado e não oculto. Porém, o sujeito indeterminado, ele vai ter alguns tipos de sujeito indeterminado para poder fazer a identificação dele. O primeiro tipo vai ser o verbo na terceira pessoa. Como assim o verbo na terceira pessoa? O verbo vai estar no início da frase e ele vai estar classificado na terceira pessoa, onde eu não vou conseguir identificar quem é a pessoa que está falando. Se eu falo bem assim, capturaram um bandido com muito esforço. Quem capturou? A polícia, a população. Então, eu não tenho a identificação dele real igual ao oculto, que no oculto eu consigo ver exatamente quem foi dito na ação. Já no indeterminado, não. E nesse caso, o indeterminado de terceira pessoa, onde eu não tenho o sujeito de forma explícita nem oculta. Ele é, no caso, realmente indeterminado. Em relação ao sujeito indeterminado, como existe vários tipos de sujeito, para não ficar, existe vários tipos de forma da gente identificar um sujeito indeterminado, é só lembrar, sempre que houver esses casos que eu disse, na terceira pessoa, com verbo no infinitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto e com verbo intransitível, quando for esses casos, é só a gente lembrar. Quando for nesses casos, a gente consegue ver que o sujeito é indeterminado, porque eu não consigo determinar de forma certa quem é que está falando aquele discurso. E no caso, vai ser um sujeito indeterminado de terceira pessoa. O próximo caso que a gente vai ver vão ser os verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é quando sua colocação normal vai terminar entre a, e i. Então, sem estar conjugado, ele vai terminar entre essas palavras. Quando terminar assim, a gente vai saber que a gente tem um tipo de verbo no infinitivo. Porém, ele pode ser conjugado, mas tendo o seu radical normal terminando com essas terminações que eu falei. Então, o verbo no infinitivo, se eu falo bem assim, Paula e Maria foram à feira, vírgula, compraram muitas frutas. O comprar é um verbo que termina com um a. O seu radical já termina com a. Então, aqui ele vai estar conjugado, compraram, porque ele vai estar fazendo referência às duas pessoas que compraram, Felipe e Marcos. Então, a gente, nesse caso, vai ter um verbo no infinitivo. E, nesse caso, a gente vai chamar de sujeito indeterminado, que, no caso, sujeito indeterminado no verbo no infinitivo. O próximo caso que a gente vai ter, de verbo indeterminado, vai ser os verbos com verbos intransitíveis. O que são verbos intransitíveis? São aqueles verbos que eles não precisam de complemento. Eles, por si só, eles já fazem
aquilo que eles querem dizer. Se eu falo bem assim, Maria morreu. Morreu é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Eu não preciso falar Maria morreu porque... Não, eu não preciso explicar, porque ele por si só, ele já dá um sentido. A gente também vai ter o tipo de sujeito indeterminado em verbos transitivos indireto. Transitivo e indireto são aqueles verbos que necessariamente precisam de complemento, e como eles vão ser transitivo indireto, eles vão precisar de um complemento regido obrigatoriamente por preposição. Se eu falo bem assim, acorda-se disposto de manhã. E aí a gente vai ter acorda-se disposto de manhã, o de manhã como um verbo transitivo indireto, porque ele vai estar sendo complementado, porém, além de ser complementado, ele vai ter o complemento com a preposição, que no caso é a preposição de. Agora, eu vou ter também o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Vai ligar o sujeito às suas características. Se eu falo bem assim, Joana vive feliz, o vive vai ser um verbo de ligação, porque ele vai estar ligando o sujeito às suas características, falando que Joana vive feliz. O próximo tipo, esses são os tipos de sujeitos indeterminados. Agora a gente vai ver os tipos de sujeitos inexistente ou oração sem sujeito. Quais são os tipos de oração de sujeitos indeterminados? É quando a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele. Os verbos impessoais são muito presentes nesse caso, mas quais são os tipos de verbos impessoais? E aí vamos ter vários, né? Se eu falo bem assim, nevou o dia inteiro, eu vou ter o verbo impessoal de fenômeno da natureza, que no caso é nevou. E existir 3 tipos de casos onde a gente vai ver que existe oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Fenômeno da natureza, nevou o dia todo. Vocês podem ver que não tem sujeito nem oculto nem de nenhuma forma. Fenômeno da natureza, amanhecer, anoitecer, nevar, chover e por aí vai. Terceiro caso, verbo haver no sentido de existir, acontecer, indicando o passado. É só eu fazer essa troca do verbo haver existir. Se tem a palavra havia e eu trocar por existir e fazer o mesmo sentido, eu sei que ele tá tendo o haver no sentido existir. E os verbos ser, fazer, estar, haver, ir e passar, onde indica distância ou tempo, eles também vão ser sujeitos inexistentes. Porque se eu falo bem assim, são 2 horas, não tenho, de forma alguma, eu consigo identificar um sujeito, nem oculto, nem determinado, nem nada. Então, nesse caso, eu vou ter um tipo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, em relação aos tipos de sujeitos, é isso. Agora a gente vai para a próxima aula de revisão. Agora a gente vai ver os tipos de substantivo. A gente viu vários tipos de substantivo, mas para revisar, vamos começar com eles. Primeiro a gente vai ver o substantivo primitivo. O que é o substantivo primitivo? É o que não deriva de outras palavras. Ele, na verdade, vai ser aquela palavra que vai fazer, que outras palavras vão fazer derivação dela. Como pedra, flor. Então, vão ser aquelas palavras que elas não derivam de outras. Assim, a gente vai chamar de substantivo primitivo. E outro tipo de substantivo é o substantivo derivado. Se o primitivo ele não deriva o derivado, então ela vai derivar exatamente dessas palavras que são substantivo primitivo. Então, as palavras de substantivos primitivos são aquelas que derivam de outras. Pedreiro, pedregulho, floresta e por aí vai. Outro tipo de substantivo que a gente vai ver vai ser o substantivo simples. O que é o substantivo simples? São aqueles substantivos que possuem apenas um radical. E aí, depois dele, vem o substantivo composto. Se o simples possui apenas um radical, o composto já vai ter 2 ou mais radicais. Então, o composto vai ser aqueles girassol, couve-flor, beija-flor, são aquelas palavras que elas vão ser compostas, ela não vai ter apenas uma palavra. Girassol, por mais que esteja uma palavra só, a gente vê que é a junção de 2 palavras, de gira e de sol. Então, o simples vão ser aquelas palavras com apenas um radical, que ele não vai ser composta por outra, e o composto, aquelas palavras que possuem 2 radicais ou mais. Pontapé, girassol, pé de moleque e por aí vai.
O próximo tipo de substantivo vai ser o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Substantivo comum é aquele que denomina um conjunto de seres de maneira geral, ou seja, um ser sem diferenciar de outros do mesmo conjunto. Se eu falar a palavra pizza, eu tô falando do conjunto de todas as pizzas, independente do sabor, vai ser um conjunto e eu vou chamar de substantivo comum, porque a palavra vai ser comum para todo o conjunto. Pizza de frango, pizza de calabresa, pizza de chocolate, não importa, vai ser um conjunto, e como ele vai ser um conjunto, eu não vou estar diferenciando ele de maneira geral. Ah, pizza de chocolate, pizza de blá blá blá. Então eu vou chamar ele de substantivo comum. Outro tipo de substantivo comum, casa. Casa é um substantivo comum, porque é um conjunto de casas, existem vários tipos de casa. Então eu vou estar chamando ele de comum, vai ser um substantivo comum. E aí a gente vai ter o substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Substantivo próprio é tudo aquilo que denomina as palavras que são de uso próprio. Nome de pessoa, nome de cidade. Aqueles nomes que geralmente não, que sempre começam com letra maiúscula. Se ele começa com letra maiúscula, ele é próprio. Pode ser nome de pessoa, nome de estado, nome de país, nome de cidade e por aí vai. Isso a gente vai chamar de substantivo próprio. O outro tipo de substantivo que a gente vai ver é o substantivo concreto. Como eu já falei para vocês na aula, o substantivo concreto é tudo aquilo que existe ou pode existir por si só. Se eu falo Deus, ele vai ser um substantivo concreto, porque ele existe por si só sem depender de outras palavras de outra pessoa. O substantivo abstrato é tudo aquilo que eu não consigo pegar. Então, se eu não consigo pegar, eu vou chamar ele de substantivo abstrato, que nem sentimento. Se eu falo amor, eu consigo identificar como é que é o amor? Eu consigo pegar no amor? Eu consigo ver o amor? Não, então por isso ele vai ser chamado de substantivo abstrato. O último tipo de substantivo vai ser o substantivo coletivo. O que são os substantivos coletivos? Substantivo coletivo vai ser aquele conjunto de coisas que a gente vai dar um coletivo para eles. É igual se eu falo um conjunto de lobos, alcateia, um conjunto de estrelas, constelação, um conjunto de peixes, cardume. Então, o coletivo vai ser o coletivo de um conjunto. Se eu tenho um conjunto de várias coisas, eu vou chamar ele de substantivo coletivo e vou dar um coletivo para esse tipo de substantivo. E a revisão do substantivo é isso, e agora a gente vai para mais outra revisão, outro conteúdo de revisão. Agora a gente vai ver os termos subordinados ao verbo e termos ligados ao nome. Porém, a gente vai começar por termos ligados ao nome. E a gente vai começar com o adjunto adnominal, que é um termo ligado ao nome. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele não precisa aparecer, mas ele aparece para enfeitar a oração. Da mesma forma que eu já falei para vocês, é tudo aquilo que eu não preciso, mas eu coloco para enfeitar, eu coloco como se estivesse pendurando na minha frase. Ele vai caracterizar ou determinar um substantivo, o adjunto adnominal, e ele pode ser feito por artigo, adjetivo ou por outro elemento que desempenha a função adjetiva. É igual se eu usar a frase bem assim, uma frase que eu já usei com vocês: as melhores receitas são da vovó. As melhores, ela vai ser uma adjunta adnominal. Por que ela vai ser uma adjunta adnominal? Ela está adjetivando, ela está dando uma qualidade às receitas da vovó, que não são qualquer receita, são as melhores. Então isso a gente vai chamar de adjunto adnominal. Ele vai ser o termo que vai estar enfeitando a frase, não tem necessidade de aparecer, mas ele vai estar ali assessorando a frase. Igual quando eu falei, ele vai caracterizar um substantivo e pode ser feito por artigo, adjetivo ou outro elemento. Ele então está caracterizando as receitas da vovó. Então, ela está dando a qualificação adjetiva falando que são as melhores receitas. Dessa forma, a gente vai chamar de adjunto adnominal. E vai ser um termo ligado ao nome. Outro tipo de termos ligados ao nome vai ser o complemento nominal. O que é o complemento nominal? São aqueles exigidos com complementação de algum nome, de um substantivo, um adjetivo ou advérbio. Geralmente, ele vai vir regido por preposição.
Um exemplo, os turistas não tinham disposição para a caminhada. Quem tinha disposição para a caminhada? Os turistas. Então, vocês podem perceber que o para a caminhada vai vir regido de preposição, como eu falei que geralmente vem regido de preposição. E ele vai estar fazendo referência ao quê? Ao nome aos turistas, que no caso vai ser o substantivo da nossa oração. Quando eu falei em relação ao complemento nominal, ele complementa alguns nomes, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E nesse caso ele vai estar complementando o substantivo. Então, o para caminhada vai estar fazendo um complemento nominal, que a gente chama de complemento nominal porque ele complementa o nome. O outro tipo de termos ligados ao nome, a gente vai chamar de predicativo. Só que existe dois tipos de predicativo. O predicativo que ele é ligado, que a gente vai chamar de predicativo do objeto, e o predicativo do sujeito, porque ele pode estar fazendo ligação tanto com o sujeito, como ele pode estar fazendo ligação com o objeto. Qual é uma frase onde a gente pode identificar isso? Se eu falo, as torcidas saíram alegres. Quem saiu alegres? As torcidas. As torcidas não é o sujeito da nossa oração? Então, a gente vai ter um predicativo do sujeito, onde o que vem após o verbo vai estar fazendo ligação com o sujeito e não com o objeto direto que está do lado dele. Agora a gente vai ter um predicativo do objeto. Se eu falo bem assim, as torcidas consideraram o jogo fraco. O que é que foi considerar o fraco? O jogo. Então, aí nesse caso, eu vou ter um predicativo do objeto, porque ela vai estar automaticamente concordando com o objeto. Se é fraco, ela está fazendo concordância com quem? Com o jogo. O jogo, as torcidas consideraram o jogo fraco. Então, a gente, nesse caso, vai ter um predicativo do objeto, que vai estar ligado no objeto. Como é que eu sei que é objeto? É aquilo que está vindo após o meu verbo. O próximo tipo de complemento de verbos de ligação, não, verbo de ligação não, termos ligados ao nome, vai ser os apóstolos. O que é o apóstolo? Termos que exemplificam ou especificam melhor outro valor do substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente. Então, vão ser aquelas palavras que dentro da frase eu vou estar fazendo a repetição para fazer um enfoque naquilo que eu disse. Se eu falo bem assim, Carlos, meu irmão, comprou uma casa. É qualquer Carlos? Não. Eu vou ter o apóstolo meu irmão, que vai estar entre vírgula. Ele não pode estar somente entre vírgula, mas disso aí eu já falo. Eu vou estar bem assim, Carlos, meu irmão. Não é qualquer Carlos. É o Carlos que é meu irmão. Então, eu vou estar fazendo um enfoque naquilo que foi dito anteriormente. O Carlos, meu irmão. Não é qualquer Carlos, é meu irmão. Então, isso eu vou chamar de apóstolo, porque esse apóstolo vai estar ligado ao nome Carlos, identificando que Carlos é. Se eu falo bem assim, A Hora da Estrela, vírgula, obra de Clarice Lispector, vírgula, é um romance. Então, o que vai estar de Clarice Lispector, a obra de Clarice Lispector, vai ser um tipo de apóstolo, porque eu estou me referenciando à Hora da Estrela, porque A Hora da Estrela é um livro feito por Clarice Lispector, que é um romance. Então, ele vai estar entre vírgula, enfatizando aquilo que foi dito, aquele nome que foi dito antes. Então, como eu estou fazendo referência ao livro, eu estou dizendo de quem é. Então, eu vou ter um tipo de termos ligado ao nome, chamado apóstolo. Uma dica que vocês já sabem, mas eu vou ressaltar aqui. Os apóstolos geralmente vêm marcados por algum tipo de pontuação, vírgula, travessão, parênteses ou 2 pontos. Se ela estiver marcada entre si, vai ser mais fácil eu identificar que é um termo ligado ao nome, que eu vou chamar ele de apóstolo. Em relação a termos ligados ao nome, é isso. Agora a gente vai ver os termos ligados ao verbo ou termos subordinados ao verbo. Os termos subordinados ao verbo, a gente também vai ter alguns tipos. E o primeiro que a gente vai ver é o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? São aqueles termos ligados ao verbo, adjetivo ou a outro advérbio para identificar a circunstância. Como os advérbios identificam alguma coisa? Tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação, dúvida e por aí vai. A gente vai ter o adjunto adverbial como termos ligados ao nome. Então, ele vai estar dando uma circunstância de alguma coisa, ele vai estar indicando alguma coisa. Se eu falo bem assim,
na escola fala-se pouco sobre matemática. Um exemplo só. Então, o na escola, ele vai tá sendo uma circunstância de lugar, porque o fala-se, como ele vai estar ligando, o verbo vai estar ligando, ó, na escola se fala-se pouco sobre matemática. Então, o fala-se, que no caso é o verbo, vai tá ligando a escola, fazendo essa ligação, onde a gente vai chamar de advérbio, de adjunto adverbial, que no caso é uma circunstância de lugar, que a gente está demonstrando o lugar, que é na escola. Então, o verbo vai estar fazendo essa ligação, onde a gente vai estar chamando de adjunto adverbial. Como os termos ligados ao verbo, eles têm que estar sempre ligando ao verbo. Então, nesse caso, ligando ao advérbio, já que é um adjunto adverbial. O segundo caso de termos subordinados ao verbo é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo da oração que se liga ao verbo para identificar o agente da ação verbal. Sempre vem precedido por preposição. Então, quando vem precedido por preposição um termo subordinado ao verbo, a gente consegue identificar que é um agente da passiva. Se eu uso o termo bem assim, a avaliação foi feita pelos alunos. Pelos alunos vai ser o agente da passiva. Por quê? Porque ele vai estar dando ação verbal. Foi feito, foi feita. Feita o quê? Feita é verbo, onde eu vou conseguir conjugar. Então, o pelos alunos vai tá complementando esse verbo. Então, como a gente está falando de termos subordinados ao verbo, então vai ser um termo que vai ser subordinado ao verbo, pelos alunos. Porque se eu falasse assim, a atividade foi feita, sim, foi feita por quê? Porque quem faz algo, né? Então, foi feita pelos alunos. Então, o agente da passiva vai estar sendo essa subordinação do verbo, que vem após o verbo, fazendo uma ação verbal. O próximo, mas antes disso, uma dica que eu já dei pra vocês, mas eu vou falar aqui também. O agente da passiva só existe quando a oração estiver na voz passiva, ou seja, o sujeito ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Igual no exemplo acima, foi feita por quem? Pelos alunos. Então, eles estão recebendo essa ação passiva para fazer, para ter... Tá, professora, mas você tá falando aí de voz passiva, de agente da passiva, mas o que é a voz passiva? A voz passiva é quando o objeto, ele toma o lugar do sujeito. Não é à toa que vocês podem perceber que o objeto direto tá antes do verbo, porque depois vem o pelos alunos, que na verdade era para ser antes, já que ele é um sujeito. Mas quando isso acontece, é exatamente quando acontece a voz passiva, porque a voz passiva ela vai estar sendo uma subordinação do verbo, onde o agente da passiva vai estar complementando o verbo, identificando por quem foi feita aquela ação. Então, o objeto direto vai estar antes do verbo. Nesse caso, a gente vai chamar de voz de agente da passiva. O próximo tipo de termos ligados ao verbo vai ser o objeto direto. O que é o objeto direto? São aqueles complementos que complementam o verbo transitivo. O que são verbos transitivos? São verbos que precisam de um complemento do objeto direto. Porém, ele não vai ser regido por preposição. Ele apenas vai complementar o verbo sem vir regido por alguma coisa. Ele vai vir após o verbo somente para complementar. Se eu falo bem assim, Ana vende. Quem vende, vende alguma coisa. Ana vende livros. Então, nesse caso, o livros vai ser um objeto direto, porque ele vai estar complementando o verbo. Porque o verbo sozinho, ele não faz sentido. Então, nesse caso, a gente vai ter um termo subordinado ao verbo objeto direto, onde são aqueles complementos que não são regidos de preposição. O último caso de complementos do verbo vai ser o objeto indireto. Como assim o objeto indireto? Ele vai complementar também o sentido do verbo transitivo indireto, porém com preposição. Então, enquanto o objeto direto não precisa de preposição, o objeto indireto, ele obrigatoriamente vai completar o verbo com uma preposição. Se eu falo bem assim, comprei um livro. Um livro de quê? De poesia. Se eu falasse bem assim, comprei um livro poesia, eu não estaria dando um sentido. Agora, o livro de poesia, eu dou um sentido. Assim, eu chamo de objeto indireto, que é aquele que complementa o verbo com o objeto indireto.
que no caso vai vir regido por preposição. Em relação aos termos subordinados ao verbo, é isso, e agora a gente vai para mais uma aula de revisão. Agora a gente vai ver a concordância verbal e a concordância nominal. O que é a concordância verbal e nominal? É a parte da gramática que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Em relação à concordância verbal, ele se ocupa entre a relação entre o sujeito e o verbo, enquanto a concordância nominal ela vai se ocupar em relação à concordância das classes das palavras. Então, concordância verbal, sujeito e verbo, concordância nominal, classe de palavras. Se eu uso o exemplo assim, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Aqui eu vou ter os dois tipos, eu vou ter tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. Ao concordar com o sujeito nós, o verbo estudaremos, estamos diante de um caso de concordância verbal. Por quê? Porque a concordância verbal ela faz isso, ela concorda entre o verbo e o sujeito. Já quando eu vejo assim, regras e exemplos, que são dois substantivos, no caso, eles concordam com adjetivo complicados. E desse caso a gente está diante de uma concordância nominal, porque a concordância nominal ela faz a classe palavras. Mas então agora, de forma mais explícita, a gente vai entrar dentro de cada um. Primeiro, a concordância verbal, que é a relação entre o sujeito e o verbo. O primeiro tipo de concordância verbal que a gente vai ver é o sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Por que no plural? Porque quando é composto, eles têm que concordar entre gênero e número. Se ele é composto, então quer dizer que ele está no plural. Nesse exato momento, o verbo vai ter que concordar com o sujeito composto. Maria e José viajaram. O viajaram, ele vai estar no... Ele vai estar no plural. Por quê? Porque ele vai estar concordando com o sujeito composto. O que é sujeito composto? Quando tem dois ou mais núcleos. Enfim, a gente vai para o próximo. O próximo é o sujeito composto depois do verbo. Nesse caso, a gente está tendo o sujeito antes do verbo, agora a gente vai ver ele depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo também pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo dele. A gente vai ter um exemplo assim. Um exemplo que, no caso, foi o exemplo da aula também. Discursaram diretor e professor e professores. Vocês podem perceber que o discursaram, ele vai estar no plural. Por que ele vai estar no plural? Ele vai estar concordando com os dois. Porém, pode ocorrer aquela concordância de ele concordar apenas com o mais próximo. Ele concordando com o mais próximo, ele pode falar discursou, diretor e professores. Então, vocês podem perceber que aí ele vai estar no singular, porque o diretor está no singular. Então, ele vai estar concordando apenas com o sujeito mais próximo dele. Então, esse é o caso de quando o sujeito vem após o verbo. O terceiro caso que a gente vai ver são os sujeitos formados por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo também deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa a que nível gramatical tem mais prioridade. Como assim? Isso quer dizer que a primeira pessoa, que é tanto no plural como no singular, então no singular eu, no plural nós, tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu e vós, tanto a do singular como a do plural. E a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira, ele no singular, eles no plural, ou ele, elas, tanto faz. Um exemplo, se eu falo bem assim, nós, vós e eles vão à festa. Vocês podem ver que nesse caso o nós está primeiro, depois vem o vós, depois eles. Por quê? A primeira pessoa tem prioridade, então ela vem no início da frase, logo em sequência vem a segunda e depois a terceira. Quando eu tiver que usar esses três casos, eu vou chamar de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Então são vários tipos de pessoas gramaticais, porém eu tenho a obrigatoriedade de ter a prioridade. A primeira pessoa vem antes, depois a segunda e a terceira, tanto no plural quanto no singular. Se eu falo assim, tu e ele falais outra língua, tu e ele,
vocês podem ver que o tu é a segunda pessoa, o ele é a terceira pessoa. Então, vai ocorrer essa prioridade entre as pessoas gramaticais. E esses são os casos de concordância verbal. Então, a concordância verbal vai ser a concordância que o sujeito e o verbo fazem entre si. Agora a gente vai ver a concordância nominal. O que é a concordância nominal? São as classes de palavras. Primeiro que a gente vai ver é os adjetivos e um substantivo. Quando eu falo em relação ao adjetivo e um substantivo, eu falo em relação quando há mais do que um adjetivo para um substantivo. Os adjetivos devem concordar também em gênero e número com o substantivo. Ou seja, se eu tenho mais de 2 adjetivos, ou tenho 2 ou mais, eu chamo de adjetivos e um substantivo, porque eu vou ter apenas uma palavra, mas eu vou qualificar ela de várias formas. Se eu falo bem assim, adorava comida salgada e doce. Então, eu tenho salgada e doce, que vai estar dando característica ao meu substantivo comida. Então, aí eu vou ter 2 adjetivos para um substantivo. Nesse caso, eu vou chamar de concordância nominal. E como eu falei, o primeiro caso de concordância nominal era adjetivos e um substantivo. Então, nesse caso, ocorre um substantivo, mas existe 2 adjetivos ou pode existir até mais para qualificar o meu substantivo. E aí a gente vai estar tendo a concordância nominal, que estuda as classes de palavras. O próximo caso de concordância nominal é substantivos no plural, ou seja, então mais de um, e um adjetivo apenas, nesse caso inverso, ou seja, quando há mais do que um substantivo, mas apenas um adjetivo. Então, quando for nesse caso, há 2 formas da gente concordar. E qual é? A primeira forma da gente concordar é quando o adjetivo vem antes do substantivo. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Se eu uso um exemplo assim, linda, filha e bebê, eu tô concordando com o meu substantivo mais próximo porque eu tenho apenas um adjetivo. Então, eu vou estar concordando assim. Linda, filhas e bebê. Filhas e bebê, elas são 2 substantivos. E aí, o linda é somente um adjetivo. Então, eu não vou colocar lindas, filha e bebê, já que são 2 pessoas. Como o adjetivo vem antes, eu concordo com o meu substantivo mais próximo. Esse é o primeiro caso, onde tem mais de um substantivo, porém só um adjetivo. Qual é o segundo caso? Quando o adjetivo vem depois do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Se eu falasse assim, ó, vocabulário e pronúncia perfeita. Então, vocês podem perceber que o pronúncia ela vai estar concordando com o mais próximo, o perfeita vai estar concordando com pronúncia, que é o substantivo que está mais próximo dele. Ela não vai ter a obrigatoriedade de concordar no plural. Então, quando o adjetivo vem antes, eu concordo com o substantivo mais próximo. Tenho que concordar com o substantivo mais próximo. Agora, se o adjetivo vem depois, eu posso concordar com o substantivo mais próximo, eu posso concordar de forma geral. De forma geral, como? Se eu falo bem assim, vocabulário e pronúncia perfeitos. Como eu tenho uma palavra masculina, eu tenho... como é o nome da palavra? Eu tenho o meu adjetivo, como ele está concordando com os 2, eu tenho o meu adjetivo na forma masculina, porque ele está concordando tanto no masculino como no feminino, vocabulário e pronúncia. Então, ele vai estar concordando com os 2. Em relação à concordância nominal, é isso. A concordância nominal, ela faz essa classe de palavras, enquanto a concordância verbal faz a relação entre sujeito e verbo. Espero que vocês tenham entendido, que a gente vai para mais uma aula. No comecinho, eu falei em relação à concordância nominal, que ela vai estar preocupada entre fazer essa concordância da classe de palavras. Então, nisso, vocês podem perceber, quando a gente tem essa preocupação entre concordar com o substantivo mais próximo, o adjetivo quando vem depois, quando vem antes, a gente tem essa preocupação das classes de palavras. Então, por isso que a gente chama de concordância nominal. Agora a gente vai ver os tipos de advérbio. Como a gente sabe, os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias ou ideias expressas na frase, né? Então, existe vários tipos de advérbio, porém, a gente vai relembrar cada um deles. O primeiro é o advérbio de tempo. O que é o advérbio de tempo? São aquelas palavras que relacionadas ao tempo.
hoje, à noite, logo, ainda, agora, amanhã. Então, são aquelas palavras que fazem referência ao tempo. Um exemplo conversamos amanhã. O amanhã, um advérbio de tempo, porque o amanhã vai estar relacionado ao tempo amanhã. Outro tipo de advérbio, advérbio de intensidade. O que é o advérbio de intensidade? Tudo aquilo que mostra que é intenso, que mostra intensidade na fala. Com são as palavras apenas, bastante, bem, mais, mal, menos. Então, mostra intensidade. Se eu falo bem assim, sua voz é alta. Então, eu mostro a intensidade na palavra alta. A gente vai chamar de alta de advérbio de intensidade. Por quê? Porque ela não é um pouco alta, um pouco baixa. Não, ela é alta. Então, eu mostro intensidade. Ou ela é alta, ou ela é baixa. Agora, o próximo tipo de advérbio vai ser o advérbio de lugar. O que é o advérbio de lugar? É tudo aquilo que demonstra lugar, né? Acima, abaixo, à direita, à esquerda, fora, dentro, perto, aqui, ali. Então, são aqueles que eu vou demonstrar um lugar. Na aula eu usei o exemplo para vocês em relação, pendure o quadro mais à direita. Mais à direita, eu estou demonstrando qual é o lugar. Se eu falo bem assim, estou aqui. Aqui é o advérbio de lugar, porque eu estou falando que eu estou aqui. Estou demonstrando qual é o lugar que eu estou. Outro tipo de advérbio é o advérbio de modo. O que é o advérbio de modo? São aquelas palavras que geralmente a gente usa mais como forma de dizer mesmo. Que se eu falo bem assim, devagar, depressa, pior, à vontade, a gente vai chamar de advérbio de modo. Porém, além dos advérbios de modo, as palavras que terminam com mente, elas também vão ser chamadas de advérbio de modo. Alegremente, calmamente, fortemente. Então, aquelas palavras que têm a terminação mente, a gente também vai ser chamado de advérbio de modo. Se eu falo assim, faço assim, o assim vai ser um advérbio de modo, vai estar dizendo a forma com que eu estou fazendo. Eu estou fazendo assim. Agora, se eu falo bem assim, deixa eu ver. Estou alegremente. O alegremente também vai ser um advérbio de modo. Por quê? Eu estou dizendo a forma com que eu estou. Por isso que quando eu falo de advérbio de modo, eu falo que para facilitar, é mais a forma que a gente tem de dizer, da gente mesmo. É nossa forma de dizer. Eu faço assim. Assim, a gente fala uma forma de dizer. Se eu falo bem assim, fiquei calmamente, eu sei que eu fiquei calma, mas aí eu uso o calmamente, que é um advérbio de modo em relação à terminação mente. Outro tipo de advérbio é o advérbio de afirmação. O que é o advérbio de afirmação? É tudo aquilo todas aquelas palavras que afirmam. Com certeza, realmente, sim, sem dúvidas, são aquelas palavras afirmativas, que afirmam algo. Se eu falo bem assim, realmente eu vou sair. Então, realmente eu vou sair, eu tô confirmando que realmente eu vou sair. Então, realmente vai ser um advérbio de afirmação, porque eu estou confirmando algo que, no caso do exemplo, realmente eu vou sair. Então, eu estou confirmando que eu vou sair. Advérbio de negação. Se a afirmação afirma, negação nega. Não, de modo algum, de jeito nenhum. Se eu falo assim, de maneira alguma, se eu falo assim, de maneira alguma vou te deixar. De maneira alguma é um advérbio de negação, onde eu estou negando, de maneira alguma. Ou seja, é um advérbio que nega algo. Não vou sair, pronto. Não vou sair, a gente tem um não, que é um advérbio de negação, que está negando, falando que eu não vou sair. A gente vai ter o advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida é o quê? São todos aqueles advérbios, são todas aquelas palavras que expressam dúvida. Talvez, acaso e por aí vai. Falo bem assim, talvez eu vá amanhã. Então, talvez, eu estou expressando dúvida. Talvez eu vá, talvez eu não vou. Talvez eu vá e talvez eu não vou. Então, eu não estou nem negando, nem afirmando. Eu estou deixando na dúvida. O outro tipo de advérbio, o advérbio de ordem. O que é advérbio de ordem?
ele expressa uma ordem. Se eu falo bem assim, primeiramente faça o que eu mandei. Primeiramente vai ser um advérbio de ordem, porque eu tô ordenando alguma coisa. Primeiramente faça isso. Então, primeiramente vai ser um advérbio de ordem. Se eu falo bem assim, depois você vai. Depois é um advérbio de ordem. Por quê? Eu tô dando uma ordem falando que depois vai, não é agora, é depois. Então, depois vai é um advérbio de ordem. Então, tudo aquilo que expressa ordem, olhando para o sentido da frase também, é um advérbio de ordem. Outro tipo de advérbio de exclusão. O que é advérbio de exclusão? O que faz a exclusão de alguma coisa. Apenas, salvo, se não, só, somente. Se eu falo bem assim, todos foram aprovados, exceto tal pessoa. Então, eu tô fazendo uma exclusão. Eu tô fazendo exclusão, falando que exceto aquela pessoa. Se eu falo bem assim, todos foram viajar, salvo Maria. Então, salvo vai ser um advérbio de exclusão, onde eu vou estar fazendo aquela distinção daquela pessoa, ou de algo. Outro tipo de advérbio é o advérbio de designação, onde eu falei pra vocês na aula, que é o advérbio mais simples. Por quê? Porque o advérbio de designação é somente aquela palavra eis. E s é um advérbio de designação que é usado somente com essa palavra. Então, sempre que existe essa palavra, é advérbio de designação. O outro tipo de advérbio é o advérbio de interrogativo. Se interroga algo. Então, independente das frases diretas ou indiretas, não vou entrar em diretas e indiretas que vocês já sabem, já expliquei isso pra vocês. Então, são aquelas palavras como, onde, aonde, onde, porquê, quando, e elas vão ser usadas de forma interrogativa. Então, a gente vai chamar de advérbio interrogativo. Palavras que expressam uma forma de perguntar alguma coisa, de forma direta ou indireta. E em relação aos tipos de advérbio, é isso. E vamos para mais uma aula de revisão. Mais um conteúdo para revisão, né, na verdade. Agora a gente vai ver sobre os parônimos e os homônios. Como nossas aulas, essas revisões já tá bem longas, eu não... E os parônimos já tem a videoaula para vocês, é um assunto básico, um assunto bem rápido. Eu não quero esticar muito, até para não ficar longo para vocês, até porque eu sei que é cansativo ficar tanto tempo assistindo a videoaula. Então, os parônimos, já entrando neles, os parônimos são palavras aparentemente parecidas, porém elas têm significados totalmente distintos. Às vezes muda apenas uma palavra entre elas, a pronúncia parece ser a mesma, porém a gente não pode confundir. Por quê? Porque os significados são totalmente distintos. Um exemplo, eu tenho comprimento e cumprimento. Eu vou mudar apenas o O e o U. O comprimento com O é o comprimento de fazer uma medição. Eu tô vendo o comprimento da minha calça, o comprimento da minha perna e por aí vai. Agora, o cumprimento com U é o ato de você cumprimentar alguém, de você estar cumprimentando uma pessoa. A gente tem o imigrar e o emigrar. O que é o emigrar com E? Com a letra E é sair da pátria. O imigrar com I é entrar num país estranho. Então, vocês podem perceber que a mudança é apenas uma palavra ou uma letra e o sentido muda. Se eu tenho bem assim, flagrante e fragrante, eu vou mudar apenas o L e o R. O flagrante vai ser quando eu falo bem assim, o bandido foi pego em flagrante pela polícia. Então, eu vou estar usando o flagrante com L. Se eu falo bem assim, nossa, você tá muito flagrante. Ou seja, o fragrante com L é a mesma coisa de falar, você tá muito perfumado. O fragrante vem de fragrância. Então, a gente vê essa ligação entre fragrante e fragrância e a gente consegue entender que é em relação a perfumado. Então, é isso, porque a gente agora vai entrar nos homônimos. E os parônimos são isso, são palavras que aparentemente são parecidas, porém com significado diferente, mudando às vezes somente uma letra. Os homônimos já são palavras que possuem a mesma pronúncia, a mesma, e às vezes a mesma grafia. Porém, os significados são distintos. Na maioria das vezes elas são classificadas uma como verbo e outra como substantivo. A gente vai ter 3 tipos de homônios.
Como vai ser essas classificações? A gente vai chamar as palavras de homônios de homógrafas. O que são as palavras homógrafas? São palavras iguais na grafia, iguais na escrita, porém com sentido diferente. Colher. Quando você vê colher, a pronúncia colher, a gente já sabe automaticamente que é a colher de comer. Agora, se eu falo colher, eu tenho o colher de estar colhendo algo. Vou falar bem assim, eu vou ali na horta colher alguma fruta, colher alguma verdura. Então, a gente vai chamar de homográfica, porque são palavras iguais na escrita, porém são diferentes na pronúncia. A gente consegue identificar qual é o tipo de palavra. Uma a gente vê que é verbo e outra que é substantivo, quando a gente faz a pronúncia delas. O segundo tipo que a gente vai ter de homônio vão ser as homofonas. O que são homofonas? São as palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Se eu falo bem assim, conserta e conserta. Eu tenho conserta com C, que é em relação a concerto de música. Então, o conserta com C vai estar relacionando a música e a conserta com S vai estar relacionada a consertar alguma coisa. Então, vocês podem perceber que elas são iguais na pronúncia e ela vai mudar apenas uma palavra. Então, a gente vai chamar de homofonas, que são aquelas palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. A gente vai ter o terceiro caso que a gente vai chamar de perfeitas. Então, são os homônios chamados de perfeitas. O que são as perfeitas? São palavras iguais na grafia, iguais na pronúncia, porém tem sentido diferente. Eu tenho o livre e tenho o livre. Vocês podem ver que são iguais na grafia, iguais na pronúncia, porém a gente tem uma que é adjetivo e outra que é verbo. Quando eu falo bem assim, ela tá linda, leve e livre. Ela tá linda, leve e livre. O livre, nesse caso, a gente vai estar usando como adjetivo. Por quê? O que o adjetivo faz? Ele qualifica, caracteriza algo. E ele vai estar qualificando ela. Agora, se eu falo bem assim, Deus me livre disso. O livre, nesse caso, a gente vai estar usando como verbo. Deus me livre disso. A gente vai ter o livre. Eu livro, tu livre, nós livramos. Vai estar, a gente pulei o ele, né? E o ele, ela. Mas, enfim, a gente vai ter o caso de substantivo, o caso de verbo, no caso, desculpa, o caso de verbo e o caso de adjetivo. Onde um vai estar qualificando e o outro vai ser onde eu vou estar conseguindo conjugar ele. Então, os homônios são isso. São palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, significado distinto. Relembrando, homógrafas são aquelas palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Homofonas, palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Perfeitas, iguais na grafia, iguais na pronúncia, porém os significados delas são distintos. Em relação a parônimos e homônimos, é isso. Agora a gente vai ver sobre a morfossintaxe do objeto, ou seja, a gente vai ver os tipos de cada objeto e como é que eles funcionam, o que é que eles fazem dentro de uma frase. O primeiro tipo de objeto que a gente vai ver é o objeto direto. O que é o objeto direto? São aquelas palavras que complementam o verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele verbo que necessita de um complemento, porque ele sozinho não faz sentido. Então, o objeto direto vai complementar ele, porém ele vai vir sem preposição. Quando ele vir com preposição, vai ser de forma não obrigatória. Como é que eu vou saber isso, professora? É só tirar. Se tirar e fizer sentido, a gente sabe que não necessita dele, é algo como se fosse facultativo. Se eu falo bem assim, Maria vende água, quem vende, vende alguma coisa. Ah, então ela vai vender água. Então a gente vai ter o Maria, que é um sujeito, a gente vai ter o vende como verbo e o objeto direto complementando esse verbo. Se eu falasse assim, Maria vende, quem vende, vende algo. Então, eu necessariamente preciso complementar. Então, esse complemento vai ser chamado de objeto direto e ele não vai vir regido por preposição. O próximo que a gente vai ver é o objeto indireto.
O objeto indireto, ele faz a mesma coisa, ele complementa um verbo transitivo, porque o verbo transitivo precisa ser complementado. A diferença é porque o objeto indireto, ele vai vir regido por preposição. Ele não tem como reger diretamente. Então, ele sempre vai vir regido por preposição. Se eu falo, irei viajar para Maceió. Então, o para, a gente vê a preposição, a partir do para vai ser objeto indireto. Por quê? Ele vem depois do verbo transitivo, porém regido de preposição. Se eu falasse bem assim, irei viajar a Maceió, não faria sentido. Então, irei viajar para Maceió, eu preciso eu preciso da preposição para dar um sentido para a minha frase. Então, o objeto direto complementa sem preposição, o objeto indireto complementa o verbo, porém regido por preposição, obrigatoriamente, ok? O próximo é o objeto direto pleonástico. O que é o objeto direto pleonástico? É uma palavra de linguagem que consiste na repetição com a finalidade de enfatizar o discurso. Assim, quando o objeto direto pleonástico quando o objeto direto for repetido, a gente vai chamar de objeto direto pleonástico, porque ele vai vir repetido em forma de reforçar o que já foi dito. Como assim? Um exemplo que eu usei na live eu vou usar aqui também. As cartas, vírgula, li-as todas. Lias o quê? As cartas. Então, eu tenho uma repetição apenas de uma palavra, onde eu vou estar dando sentido ao que foi dito antes. As cartas. Então, nesse sentido, a nossa frase já não vai seguir aquele padrão de sujeito, verbo e objeto. Nesse caso, como é objeto direto pleonástico, quando eu falo as cartas, eu tenho um objeto direto. E eu vou ter uma complementação dele, fazendo uma repetição para enfatizar no que foi dito. Então, as cartas, li-as todas. O lias, o as, vai ser uma repetição do objeto que já foi dito antes, no caso do objeto direto. Assim, a gente vai chamar de objeto direto pleonástico, porque vai estar fazendo a referência no que foi dito antes. Agora, o objeto indireto pleonástico, a mesma coisa. Então, como objeto indireto, ele vai ser a mesma coisa, ou seja, ele vai ter aquela repetição de palavras para poder enfatizar no que foi dito. Porém, tem uma diferença. E qual é a diferença? A repetição do objeto indireto tendo o pronomes li, que vai ser um tipo de objeto indireto pleonástico. Se eu falo bem assim, aos meus pais, aqui eu tenho um objeto indireto. Aos meus pais, dedico-lhes este livro. Vocês podem ver que tem o pronome lhes. Se tem o pronome lhes, ele está fazendo referência ao objeto indireto que foi dito anteriormente. Então, nesse caso, a gente vai ter um tipo de objeto indireto pleonástico. Ele não vai ter a repetição da mesma palavra, porém, ele vai ter a repetição de um pronome que vai estar fazendo referência, no caso daqui da nossa frase, aos meus pais, que dedico-lhes esse livro. O outro tipo de objeto, o último tipo de objeto vai ser o objeto direto interno ou cognato. A gente não usa com tanta frequência igual a gente usa o objeto direto e o indireto. Mas e o que é o objeto direto interno ou cognato? São os casos em que o objeto direto repete o mesmo radical do verbo. Nesse caso, para evitar uma redundância. Então, se eu falo bem assim, eu ri, meu riso. Eu ri, meu riso, eu tenho o ri, que é o verbo, e tenho o riso, que é o radical do verbo. Então, eu vou chamar de objeto direto interno ou de cognato, porque eu vou estar fazendo uma repetição do meu verbo junto com o radical dele. Então, sempre que eu tiver o verbo mais uma repetição do seu radical, a gente vai chamar de objeto direto interno. Em relação aos objetos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. De verdade, caso vocês não tenham entendido, vocês têm meu e-mail, vocês podem me mandar dúvida em relação, antes da avaliação. Eu acho até legal vocês me enviarem dúvida, caso vocês tenham, pra eu tirar. E é isso. Eu sei que ficou uma aula um pouquinho grande, eu peço desculpa, mas a gente precisava de uma revisão, de rever todas as aulas, e algumas não tinha como eu enxugar
mais, tá bom? Então, tchau, e é isso.